Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco, que mais esse dia, nesse precioso, amado dia. Amado porque é um dia em que você vai entregar as primícias dele para o teu Deus. Vocês que estão aqui comigo ao vivo e você que está assistindo de alguma forma, no momento em que fica mais viável para você acompanhar esse devocional. E em meio ao atual momento em que você vive, eu quero que você faça uma reflexão através de algumas perguntas que eu vou fazer para você. No meio atual, no momento atual, no meio de tantas tribulações, de tantos momentos que possivelmente você está passando, sejam momentos fáceis ou difíceis, no meio atual, o que é que vai te confortar? O que te confortaria nesse momento? Qual a situação que aconteceria e que te traria conforto? Por exemplo, saber que encontraram a medicação para essa doença que se alastrou no mundo todo. Será que se você ouvisse uma notícia como essa, isso confortaria o seu coração? Saber que, de repente, as suas contas vão ser pagas no final do mês. De repente você está aí atolado em dívida, está aí com muita conta atrasada, e aí no final do mês você vai ter a certeza absoluta, concreta e evidente de que todas as suas contas vão ser pagas. Tudo. Você vai ficar zerado de conta a pagar e ainda vai ficar com um saldo bem gordo na sua conta. Será que isso traria alívio para você hoje? De repente, o que vai te trazer alívio é ouvir sobre a queda da violência aí que está se alastrando no mundo. Você ouviu aí que os dados sobre a queda da violência, elas diminuíram drasticamente, ou de repente toda a violência no mundo inteiro acabou. E isso vai te trazer um alívio muito grande. Ou de repente foi a bolsa de valores que estabilizou. E isso vai te proporcionar um salário melhor, vai proporcionar mais emprego para a população, vai proporcionar outros tantos benefícios que você já estava aguardando pela estabilização da bolsa de valores. Ou de repente, podem haver uma outra série de listas ou vários itens que você pode estar relacionando aí na sua cabecinha agora, nesse momento, e vão te trazer uma tranquilidade se ele fosse solucionado hoje. Todos os problemas solucionados e tudo vai te fazer, então, depois que tiver solucionado, relaxar. Ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, talvez que você já não tenha há muito tempo. A sensação de colocar a cabeça no travesseiro e descansar sem estar devendo nada a ninguém, sem haver nenhum tipo de problema. Você já parou para pensar que todas essas decisões, ou melhor, tudo isso que você relacionou e que vai te trazer um conforto, são soluções transitórias? São soluções passageiras? Eu quero que você deixe o Espírito Santo falar para você hoje e te guiar sobre uma solução que nunca vai passar. Uma solução que vai te trazer alívio para toda a eternidade. Se você puder, curva a tua cabeça agora e pede para que o Espírito Santo ele te revele isso. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento. Senhor, fala conosco nesse devocional de hoje. Fala conosco, Pai, porque muitos são os nossos problemas. Somos cobrados por tantos problemas que passamos. Os leões nos rodeiam, os touros nos cercam, mas nós temos, Pai, a confiança em Ti, de que tudo isso vai passar. Paizinho eterno, nos guie pelas Tuas veredas de justiça, Senhor. Resplandece a luz do Teu rosto sobre nós
Alivia o nosso fardo, porque ele está pesado, Pai. Ele está pesado e está difícil segurar ele. Nós te entregamos, Pai, nos teus pés, diante do teu trono, as nossas vidas, mais uma vez. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, não a nossa. E independente do resultado, nós sabemos que estaremos seguros, porque estamos segurando nas tuas mãos. Paizinho, fala conosco na leitura da tua palavra. Fala conosco, Pai, no discernimento dela. Possamos ouvir a tua voz e encontrar definitivamente a solução para todos os problemas que nós possuímos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 35. 24, 35. Se você não tem Bíblia, eu estou compartilhando esse precioso versículo na tela aí do seu celular, do seu computador, do seu tablet. E quem vai fazer a leitura de hoje é a minha tia Jane. Minha tia Jane, por favor, lê para nós Mateus 24, versículo 35, por favor. Amém. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Amém. Quem foi que nunca ouviu essa passagem antes, né? Todos nós já ouvimos essa passagem antes, mas às vezes nós nos esquecemos dela. As palavras de Jesus, especificamente aqui mencionadas no Sermão do Monte, e eu posso falar todas elas mencionadas no Sermão do Monte, mas todas mencionadas na Bíblia, toda essa palavra, ela é mais pertinente e certas de que vão acontecer do que o mundo que a gente vive, do que os outros planetas que existem, do que todo o universo. A palavra de Deus ela é mais certa do que absolutamente tudo. Ela é mais certa do que a roupa que você está vestindo. Ela é mais certa do que o ar que você respira, que eu respiro. Ela é mais certa do que a nossa saúde. Ela é mais certa do que a quantidade exata de cabelos que tem na sua cabeça ou no seu corpo. E Deus sabe a quantidade exata de tudo, de todos os cabelinhos que tem na sua cabecinha. A palavra de Deus, ela é certa. E um dia, até esse universo, ele vai dar lugar a um novo céu, a uma nova terra. É isso que diz essa palavra. É isso que fala esse livro. A palavra de Deus, ela é certa, ela não passa. Passa tudo, menos as palavras de Jesus. Existem crises que a gente passa. Nós passamos por crises. E existem crises nesse mundo desde a queda do Adão. Desde a queda do Adão. Desde a queda do Adão existe crises nesse mundo. Crises. Algumas muito ruins. Outras nem tanto. Mas existem crises. Daqui a um ano, um assunto relacionado, por exemplo, a essa doença que se alastrou no mundo todo, ela pode apenas ser uma pequena lembrança de uma época difícil que a gente passou. A minha esposa perdeu o pai para essa doença. Minha esposa perdeu o pai dela. Talvez você perdeu. Tem pessoas que eu conheço, e a minha esposa, que nós conhecemos, que perdeu o marido, a mãe e irmão para essa doença. Em espaço de uma semana. No espaço de uma semana.
O foco, ele pode mudar completamente devido a um novo problema que vai surgir. De repente, o problema é essa doença. Semana que vem é outra coisa. E existe uma crise atrás de outra crise. De repente é o relacionamento, de repente é o casamento, de repente é um filho, é uma filha, é o irmão que vai te trazer uma crise, é uma irmã que te trará uma crise. E qual é a única coisa que permanecerá eternamente, não importa o tempo, nem o espaço, nem o lugar? A palavra de Deus. Não passa. Os problemas, por mais difíceis que eles apareçam, eles não duram para sempre. Não duram para sempre. Da mesma forma que você fez uma lista aí na sua cabeça de problemas que você tem, que se solucionasse te traria um alívio passageiro, relaciona todos os problemas que você já passou. Faz uma lista agora. Eu já passei por esse problema, já passou, já superei. Já passei por esse problema, já passou e já superei. Já passei por esse outro problema, já passou e já superei. Esse Jesus também me ajudou. Esse o Espírito Santo me auxiliou. Esse o Espírito Santo me aconselhou. Esse eu também passei. Esse eu passei. Passou ou não passou? Passou. Os problemas passam. As crises, elas passam. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela permanece fiel e ela se completa. A Bíblia é um livro escrito há milhares de anos e não há contradição em nenhum momento durante a palavra de Deus. Não tem contradição. Foram escritas por pessoas diferentes em momentos da história diferentes, pessoas que nunca se conheceram, e não há contradição na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. Todas as pessoas passaram. Todas as que escreveram essa maravilhosa palavra, inspiradas pelo Espírito Santo, também passaram. Mas a palavra de Deus permaneceu. Eu sei que muitas vezes, quando nós estamos no meio desses problemas, dessas tormentas até, nós temos a sensação que o nosso fim está próximo. Poxa vida, vai acabar, é aqui. Chegou o fim. Não tem mais fundo do poço para entrar. Meus pés já estão no fundo do poço, nem água mais tem debaixo das solas dos meus pés. Não dá mais para descer. Já cheguei no fundo do poço. Não tenho o que comer, na minha geladeira não tem provisão. Não sei o que vai ser amanhã. A conta de energia chegou. Alguns dias vão cortar. Mas tudo isso é mentira. Sabe por que é mentira? Porque Jesus é a nossa rocha. Não é o nosso fim. Não chegou o nosso fim. Não é diante do problema que você está mergulhado, não é no fundo do poço que chega o fim. Não é o nosso fim. Jesus é a sua rocha, é a minha rocha. E se nós estivermos firmados nele, pode vir o inimigo que for, nós não vamos ser destruídos. O inimigo, ele vai tentar, pode ter certeza absoluta. Ele vai tentar se aproveitar da sua fragilidade, muito em função das circunstâncias estarem sendo complicadas. E às vezes, você esquece desse versículo. O inimigo, ele vai jogar terra em você, ele vai te pisar, ele vai te levar, ao invés de levar Jesus para um monte qualquer e pedir para ele se jogar do monte, ele leva para o pináculo do templo.
para humilhar Jesus na casa do Pai, na casa do Pai dele. Você vai pular daqui, da casa do seu Pai, não é de nenhum lugar, porque além de fazer você cair na tentação e pecar, eu quero te humilhar. Essa é a função do Satanás. Ele não quer só que você caia em pecado, ele quer humilhar a gente, ele quer me humilhar, ele quer humilhar você. Ele vai querer te humilhar, ele vai mostrar para você de repente que você não é nada, e isso é uma mentira, e mentira não provém de Deus. A palavra de Deus declara que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o inimigo ele vai tentar se aproveitar dessa fragilidade em função das circunstâncias que você e eu estamos vivendo, fazendo você ficar nervoso e você repetir: o que será de mim agora? O que vai acontecer? Mas entenda, a nossa posição não é a de pessoas vulneráveis. Nós não estamos vulneráveis às situações. A nossa situação são de pessoas que são cuidadas por Deus e o tempo todo. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o que declara o Salmo 121. Ele é o nosso guarda. O guarda, a palavra que mais se repete no Salmo 121. Ele nos guarda junto dele, igual a mãe que coloca as asas sobre os pintinhos e traz os pintinhos para ela. Que no meio da chuva fica por cima dos pintinhos aquecendo eles. Essa é a nossa posição. A posição em que nós somos assistidos pelo Deus Criador, o Pai Celestial, aquele que criou absolutamente tudo, que tem o controle sobre tudo. E que se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de provação, é para você ser aprovado, para você subir para um nível superior. Não entre na pilha do inimigo, que quer te deixar desesperado sobre o dia de hoje, que nem começou ainda, praticamente. Nós estamos rompendo amanhã, nesse momento, 6:07 da manhã do dia 21 de julho de 2023, nós estamos rompendo amanhã, nós iniciamos esse devocional na madrugada, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, estamos rompendo a aurora do dia. O dia mal iniciou e você de repente está preocupado com a janta. Não fique preocupado com isso. Você é mais importante do que os passarinhos. E se ele prover alimento para os passarinhos e água para eles beberem, quem dirá para você e para mim que somos mais importantes? Então não entre na pilha do inimigo que quer te deixar desesperado. Mas Deus, a palavra de Deus diz em Romanos 8:31, na parte B do versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus jamais muda. Por favor, lembre-se disso sempre. A palavra de Deus nunca vai mudar. E todas as promessas dele continuam valendo na sua vida, na minha vida. Todas as promessas dele continuam valendo para mim e para você, para nós. Por isso, você deve se sentir envolvido por Deus e descansando debaixo das suas asas de amor, porque ele provê para você. Trabalhe. A gente não deve deixar de trabalhar, mas sabendo que quem provê o pão de cada dia é ele. E o pão não é só a comida. O pão que está descrito na oração do Pai Nosso não é só comida.
O pão é aquilo que nós precisamos para viver nessa terra. Tudo aquilo que a gente precisa para viver nessa terra. É isso que significa o pão naquela oração. Naquela oração, existe o pedido de perdão dos nossos pecados, mas também existe a nossa parte em perdoar aqueles que nos ofendem. E o perdão não é dado para quem merece, é para quem não merece. Ou você se sente digno em receber o perdão de Cristo? E nós não somos dignos de receber o perdão de Cristo. E sem sermos merecedores, Ele nos perdoa. De igual forma é com o seu próximo. Ele pode não ser merecedor, mas Ele pode sim ser perdoado por você, se assim você o desejar. E lembre-se, se você perdoar aqueles que te ofendem, o Pai que está nos céus perdoará as suas ofensas. Mas se você não perdoar aqueles que te ofendem, o Pai que está nos céus não perdoará as suas ofensas. Se você puder, curva sua cabeça e faz uma oração comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.